Eu gosto muito de listas e rankings, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu não vou fazer análises numéricas, não vou fazer análises estatísticas, mas vou trazer para vocês um ranking que saiu na extinta revista da ESPN há alguns anos, essa edição aqui, que trazia as 50 maiores equipes de todos os tempos, considerando todos os esportes. Como já faz alguns anos, essa revista é de 2011, então essa lista provavelmente seria um pouco diferente nos dias de hoje. Então eu vou mudar um pouco essa lista, colocando também um pouquinho da minha opinião, e vou apresentar ela no vídeo de hoje. Esse é o Esportístico, o canal das análises estatísticas esportivas. Essa lista da ESPN é um pouco viesada, a gente precisa admitir, porque tem muitos times de futebol na lista, muitos times brasileiros que talvez não estivessem se essa eleição tivesse sido realizada em outro país. E também tem alguns times de esportes americanos, como por exemplo o futebol americano, e esse tipo de esporte eu resolvi não considerar aqui na minha lista, eu considerei times que se provaram internacionalmente. Então vou mostrar aqui o meu top 10 para vocês. Na 10ª posição eu trago uma equipe de tênis. Pois é, pode parecer estranho, não é uma equipe de tênis, mas é a equipe dos Estados Unidos que venceu a Copa Davis de 92. A Copa Davis é um campeonato entre países, entre equipes de países, e olha só quem integrava essa equipe dos Estados Unidos. Pete Sampras, André Agassi, John McEnroe e Jim Courier, 4 dos maiores tenistas da história. O Sampras, o Agassi e o McEnroe certamente estão em qualquer lista dos top 10 tenistas da história, e o Courier deve estar entre os top 20. Esses 4 tenistas, todos eles já ficaram pelo menos 50 semanas ou mais na liderança do ranking mundial. Somando, eles ficaram 456 semanas no topo do ranking, o que dá quase 9 anos. Na 9ª posição vem a seleção brasileira masculina de vôlei, comandada pelo técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, no período de 2001 a 2016. Nenhuma equipe teve uma supremacia tão grande na história do voleibol. Em todos esses anos foram 4 finais olímpicas, sendo 2 medalhas de ouro e 2 de prata, 3 títulos de campeonato mundial e um vice, 8 títulos de Liga Mundial e 2 campeonatos pan-americanos. Nenhuma equipe na história dos Jogos Olímpicos disputou mais de 2 finais consecutivas, e esse time disputou 4. E nos 4 Jogos Olímpicos sob a liderança do Bernardinho, em 3 jogadores brasileiros foram eleitos os melhores da competição. Em 2004 o Giba, em 2012 o Murilo e em 2016 o Serginho. Os americanos provavelmente colocariam o time dos Estados Unidos da década de 80, liderado pelo Kiraly, como a melhor equipe de vôlei da história. 2 medalhas de ouro olímpicas, um título mundial. Mas os números aqui da seleção do Bernardinho são imbatíveis, então pra gente aqui ela fica na 9ª posição no nosso ranking. Na 8ª posição a gente coloca a equipe dos velocistas jamaicanos do atletismo no período de 2008 a 2016. Claro, o grande nome foi o Usain Bolt, tricampeão olímpico dos 100 e 200 metros rasos e também integrante do revezamento 4x100, mas os seus compatriotas não ficavam muito atrás não. Tanto que nas 3 Olimpíadas do período e nos 4 campeonatos mundiais, não era raro a gente ver 3 jamaicanos na final dos 100 metros rasos. No Mundial de 2013, inclusive, a gente chegou no ápice de ter 4 jamaicanos na final da prova nobre do atletismo. Então, além do Usain Bolt, a gente tinha, por exemplo, o Yohan Blake, campeão mundial em 2011 nos 100 metros e vice-campeão olímpico em 2012, e o Asafa Powell, que foi recordista mundial dos 100 metros antes do Usain Bolt. Então, com essa junção de talentos, o revezamento era imbatível. O revezamento 4x100 metros da Jamaica chegou na frente em 3 Jogos Olímpicos e 4 campeonatos mundiais de 2008 a 2016. Tudo bem que é verdade que a medalha de 2008 foi cassada, porque o Nesta Carter testou positivo no exame antidoping, mas isso não tira todo o brilho daquela equipe de velocistas jamaicanos, a melhor equipe da história do atletismo. A equipe feminina de vôlei de Cuba, da década de 90, é a melhor equipe de vôlei da história. Tinha Regla Bel, Regla Torres, Cabarral e, sobretudo, a Mireia Luiz, a grande estrela da companhia. Foram 3 medalhas de ouro olímpicas, 1992, 96 e 2000, 2 títulos de campeonatos mundiais e 3 Copas do Mundo. A gente acompanhou muito de perto essa hegemonia cubana porque elas construíram uma rivalidade intensa com a equipe brasileira. Então, infelizmente para o Brasil,
Cuba chegou ao ápice em uma época em que o Brasil poderia ter chegado um pouco mais longe, se não fossem as suas rivais. Mas, pelo menos isso permitiu a gente acompanhar mais de perto a maior equipe de vôlei da história. Na sexta posição vem a equipe feminina da ginástica da União Soviética na Olimpíada de 1960. Foi a equipe mais dominante da história da ginástica. Em 6 provas das 18 medalhas disponíveis, a União Soviética conquistou 15, ou seja, deixou só 3 para os outros países. O maior nome era a Larissa Latynina, com 6 medalhas. A Latynina havia conquistado 6 medalhas na Olimpíada anterior, conquistaria mais 6 na Olimpíada seguinte e com 18 medalhas se tornaria a maior vencedora de medalhas olímpicas da história até 2012, quando ela foi ultrapassada por um tal de Michael Phelps. Na quinta posição a gente tem um time de futebol, que é a equipe do Barcelona, de Lionel Messi e Pep Guardiola como treinador. Essa equipe atingiu seu ápice entre 2009 e 2011, com 2 títulos da Liga dos Campeões da Europa e 2 títulos mundiais. Antes disso, o Barcelona havia conquistado a Liga dos Campeões em 2006 e depois viria a conquistar em 2015. Mas o time que é considerado um dos maiores da história é desse período de 3 anos, entre 2009 e 2011. Além do argentino Lionel Messi, a grande estrela, a gente tinha outros grandes jogadores que se tornaram lendas como Xavi, Iniesta, Thierry Henry, Samuel Eto'o. E em 2009, ela se tornou a primeira equipe da história a conquistar todos os 6 títulos possíveis no futebol europeu, que são o Campeonato Nacional, no espanhol no caso, a Copa do país, que no caso é chamada de Copa do Rei, a Supercopa Nacional, a Liga dos Campeões, a Supercopa Europeia e o Mundial de Clubes. Uma supremacia avassaladora. Por isso que muitos consideram esse time como o maior da história. Inclusive a seleção espanhola, que conquistou a Copa do Mundo de 2010, tinha como base o Barcelona. 6 dos 11 jogadores que iniciaram a final daquela Copa do Mundo contra a Holanda eram do time catalão. Esse é o maior número de jogadores de um mesmo clube que formou a equipe titular em uma final de uma equipe campeã de uma Copa do Mundo. Imaginem se o Messi fosse espanhol. Na quarta posição agora vem uma equipe de natação. Caramba, tá chovendo pra cara. Bom, é a equipe de natação dos Estados Unidos, a equipe de revezamento 4 por 100 metros medley, que entre 2002 e 2008 conquistou tudo. Ela tinha Aaron Pearson no nado costas, Brendan Hansen no nado peito e Jason Lizak no nado livre. Esses 3 tinham cadeiras cativas. E por incrível que pareça, Michael Phelps, o maior nadador da história, era o único que não tinha lugar garantido, porque ora ele nadava, o borboleta, ora era o Ian Crocker, que eventualmente era até mais rápido que o Michael Phelps. Então essa equipe conquistou 2 ouros em Jogos Olímpicos, 2 campeonatos mundiais e 2 campeonatos Pan-Pacífico, além de ter batido 4 vezes o recorde mundial da prova. Mas também puderam. O Aaron Pearson era o recordista mundial dos 100 metros costas, o Brendan Hansen era o recordista mundial dos 100 metros peito. O Michael Phelps e o Ian Crocker se alternavam como recordistas mundiais dos 100 metros borboleta. E pro nado livre podia até ser eu lá que essa equipe ia ganhar, né? Mas ainda assim colocaram o Jason Lizak, que era medalhista olímpico dos 100 metros livre, então não tinha para ninguém, animal. Entre 1984 e 1986, a McLaren conquistou 2 títulos mundiais com o francês Alain Prost e o austríaco Niki Lauda na Fórmula 1. Mas foi em 1988, com a chegada do Ayrton Senna na equipe, fazendo dupla com o Prost, e a chegada dos motores Honda, que eram os melhores motores da categoria, que a equipe ficou imbatível. Senna e Prost, os 2 pilotos que muitos consideram os 2 maiores da história. Com o melhor carro, aí não teve para ninguém. A McLaren venceu 15 das 16 provas do campeonato, uma hegemonia que nunca se viu antes e nunca se viu depois. Conquistou 15 das 16 pole positions e Senna e Prost conseguiram 199 pontos para a McLaren, só 2 abaixo da soma dos pontos de todas as outras equipes. Isso é impressionante, né? Naquele campeonato o Senna foi o campeão. Na temporada seguinte, o domínio se manteve, a McLaren conquistou 10 das 16 vitórias e 15 das 16 pole positions, dessa vez o Prost foi o campeão, mas a relação entre o Senna e o Prost já estava ficando insustentável, tanto que o Prost saiu da equipe na temporada seguinte, e o resultado é que essa mítica equipe durou somente 2 anos, mas suficiente para ser considerada a maior equipe da história do automobilismo e aqui nesse ranking uma das maiores equipes da história de todos os esportes na 3ª posição. A revista da ESPN colocou a seleção brasileira da Copa do Mundo de 1970 de futebol na 1ª posição
entre as maiores equipes da história. Eu coloco aqui na segunda. Essa equipe do Brasil foi avassaladora, foi a primeira equipe campeã do mundo a conquistar a taça vencendo todos os 6 jogos. Quando chegou na fase do mata-mata, a equipe ganhou todos os jogos com diferença de 2 gols ou mais. A final foi 4-1, um espetáculo contra a Itália. E a média de gols por partida dessa equipe foi absurdos 3,2. E o quinteto ofensivo formado por Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino, todos esses jogadores são tidos como ídolos máximos da história de suas equipes. Além do Clodoaldo, Carlos Alberto, Piazza, entre outros. Logicamente que a estrela maior era o Pelé, mas ele estava muito bem acompanhado e por isso essa seleção, que é tida como a maior seleção da história do futebol, fica aqui na segunda posição do nosso ranking. Eu fiquei um pouco na dúvida, confesso, para escolher a primeira posição entre o Brasil de 70 e esse time que eu vou falar agora, que é o time de basquete dos Estados Unidos da Olimpíada de 1992, o chamado time dos sonhos, o Dream Team. Foi a primeira vez que foi permitido que profissionais disputassem os Jogos Olímpicos no basquete, e aí os Estados Unidos apelaram. Eles não só tinham o melhor basquete do mundo, mas também talvez aquela que é a melhor geração da história. Eles eram liderados simplesmente por Michael Jordan, o Pelé do basquete, o maior jogador da história, e o Jordan tinha a companhia simplesmente de Magic Johnson e Larry Bird, 2 daqueles que talvez estejam no top 5 dos maiores jogadores de todos os tempos, além de outros como Charles Barkley, Scott Pippen, Karl Malone, David Robinson, Patrick Ewing, John Stockton, uma equipe inacreditável, tanto que 11 dos 12 jogadores estão hoje no Hall da Fama do basquete. Então aquela equipe nos Jogos de Barcelona foi um rolo compressor. Teve uma média de mais de 100 pontos por jogo, em média, venceu por mais de 40 pontos. Depois dessa seleção de basquete dos Estados Unidos, surge um time dos sonhos a cada esquina, a cada esporte, mas nenhum conseguiu atingir a aura e o misticismo do Dream Team original. Bom, gente, então na minha opinião, essas são as 10 maiores equipes esportivas de todos os tempos. Claro que, obviamente, essa não é uma lista definitiva, deixei muita equipe de fora, fiquei muito na dúvida sobre quais equipes colocar. E então comenta aí embaixo o que vocês acham dessa lista, se vocês acham que alguma outra equipe deveria ter sido incluída ou retirada. Podem criticar, podem me xingar com educação, tá? Se é que isso é possível. E não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Eu sou o Daniel Takata e esse é o Sportístico.